desenvolvimento de líderes, né? De individual pode ser também, né? Ou da tua equipe como um todo, de toda a equipe, dos teus gestores, das tuas lideranças na empresa. Nós temos vários assuntos e vários temas para desenvolver esses líderes. Então, por isso que ele está no sistema de imersão e a gente traz não somente a comunicação, mas também muitas ferramentas para que esse líder possa atuar com a equipe dele. Então, o Ser Liderança ele vem para facilitar a gestão. Ele vem para conscientizar a respeito de liderança. Essa pessoa que está num ponto estratégico dentro da organização, dentro da tua empresa. E a gente resolveu falar de comunicação porque é o primeiro programa que a gente vai falar sobre comunicação. Não vai ser só esse. Nós escolhemos falar sobre comunicação assertiva, né? Que a gente vai relacionar a comunicação com essa assertividade. Futuramente nós vamos ter, né, Vanessa, programas onde a gente vai falar só de feedback. Outro programa, a gente vai trazer as ferramentas da comunicação em si, para falar de comunicação eficaz, porque vamos deixar bem claro aqui, comunicação assertiva, eu vou falar de uma forma mais ampla, dessa ação, desse movimento que o líder precisa ter. E a comunicação eficaz, na verdade, ela vai trazer as ferramentas da comunicação, não é isso? Isso aí. E quando a gente fala em comunicação assertiva, a grande questão é o quê? É você realmente conseguir demonstrar segurança. Então, o grande ponto, o ponto inicial, como que eu consigo realmente iniciar aí o entendimento do que é uma comunicação assertiva? Tenha segurança do que você está falando, como você está falando e para quem você está falando. E aí vale lembrar, né, Ricardo, que quando a gente fala em comunicar, não é só nossa voz que comunica. Estamos aqui nós conversando, o Ricardo, na hora que ele estava, vários momentos ele gesticula, assim como eu estou gesticulando. Isso é uma forma também de você comunicar, de você passar uma mensagem. Só que aí a grande importância aí, vamos entender. A grande preocupação de você, líder, ou você que quer entrar nesse mundo da gestão, é você conseguir dominar o assunto. Então, quando a gente fala em segurança, parte do pressuposto que eu domino o assunto. Então, o Ricardo, inicialmente, ele estava falando e eu parei aqui e fiquei observando ele. Por quê? Porque é justo transmitir com segurança. Então, ele estava explicando sobre o nosso projeto, ele conhece, né? Ele foi uma pessoa que junto comigo, a gente criou, e isso é lógico, dá muito mais segurança dele transmitir o assunto. Não quer dizer que, para você transmitir segurança, você tem que criar tudo. Não. Tu tem que ir lá e tu tem que estudar, tu tem que se apropriar da informação para aí você conseguir realmente ter a segurança. A segurança aí, ela está relacionada a conhecimento. Além de toda essa apropriação, como a Vanessa está falando, da tua forma de comunicar, a segurança também tem a ver com o conhecimento que você tem. Então, através disso, você tem realmente a segurança daquilo que você está passando. Isso são características da assertividade. Lembrando que é comunicação assertiva. E o que é ser um comunicador assertivo? De que forma você vai ser assertivo na sua vida? Assertividade não quer dizer certo ou errado. Não está relacionado a isso, mas está relacionado a essas características, esses pontos que a gente está falando. Um deles é segurança e o próximo é decisão. Isso aí. E aí, Ricardo, eu tô falando e eu me lembrei de um negócio. O quê? Pelo amor de Deus. Porque... Não, ela saiu do roteiro, e agora? Saiu do roteiro. Não, mas é por quê? Porque quando a gente fala, né, comunicação assertiva, e aí eu tô olhando aqui, comunicador, e tu falou de comunicador, vale eu trazer aqui o grande exemplo que nós temos a nível nacional, que é o então Silvio Santos. É verdade. Então, assim, ele foi a referência do comunicador e ele conseguia transmitir numa simplicidade a segurança necessária para que as famílias que estavam lá nos domingos assistindo uma televisão conseguisse ter tranquilidade, conseguisse ter um momento, não gosto da palavra, mas vou falar, tá? Motivacional.
Mas por quê? Porque ele conseguia transmitir uma mensagem e as pessoas conseguiam absorver com facilidade essa mensagem. E a grande questão do comunicador é isso, né? Se a gente for falar em competência, a grande competência de um líder no que tange a comunicação assertiva é o quê? É a mensagem que você está transmitindo, o outro realmente conseguir absorver e praticar. Que aí é a grande questão, né? A decisão, eu falo aqui, olha só, volta só o slide anterior, eu falo que é a forma de demonstrar segurança, decisão e firmeza. A segurança a gente já falou, a decisão que é o que a gente está falando aqui, é a orientação, é onde eu quero chegar. Eu estou decidido, eu sei o que eu vou comunicar, eu sei até onde eu quero chegar. É por isso que muitas vezes líderes, atenção, você chega e diz assim, nossa, parece que eu estou falando grego, e a pessoa não entende. Desculpa te dizer, você está falando grego sim, porque a comunicação dos pressupostos, e a gente já fala isso sempre nos nossos treinamentos e palestras, que é o que o outro entende, não o que você comunica. Então, se a pessoa não está entendendo, você não está tendo uma orientação dentro daquilo que é repassado, da mensagem que está sendo repassada. Quando ele fala de decisão, eu falo de resultado, aonde eu quero chegar. E o próximo é a firmeza, né, Vanessa? E aí, quando a gente faz essa junção de segurança, decisão e firmeza, isso realmente representa uma competência e é uma competência esperada para quem está aí nesse mundo, né, de liderança. E aí, se é uma competência, parte do pressuposto que eu preciso me desenvolver para esse negócio. Posso nascer com alguma coisa? Posso, né, Ricardo? Pode, claro. Mas o líder tem que ter a consciência que ele tem que se desenvolver. E aí, em outros momentos, eu já falei isso e eu volto a repetir. Primeiro de tudo, quando tu coloca o pezinho na gestão, entenda que você tem que se conhecer. Por quê? Porque a partir disso você vai se desenvolver naquilo que é necessário para que você atinja os seus resultados. Então, quando a gente fala de competência, no sentido, né, de conseguir exercer uma comunicação assertiva, de novo a gente tem que falar em você realmente ter segurança, porque se você tem segurança, você consegue argumentar, né? Então, primeiro tópico tenha segurança para que dessa forma você consiga argumentar a determinada informação que você está querendo. E aí, quando eu falo argumentar, eu não estou dizendo meter o dedo na cara de ninguém, eu não estou dizendo levantar a voz, eu não estou dizendo ter que, né, fazer complô, nada disso. É você ter conhecimento daquilo que você está falando e acervo para você trabalhar objeções, para você trabalhar as situações. A melhor forma de você colocar aquilo. É isso que a Vanessa está dizendo, argumentação. Lembra, comunicação é competência, como você estava falando aqui. Nossa, eu contratei aquele cara porque ele é um líder nato. Aí fica parecendo que aquela pessoa não precisa de desenvolvimento. Que isso? Claro que precisa. Conhecimento. O líder, se ele quer ter resultado na sua equipe, dentro da organização, o desenvolvimento ele precisa ser constante. Isso aí. Água parada apodrece. Eu falo sempre que eu vou morrer falando esse negócio em tudo que é aula minha. Justo por quê? Porque a todo momento a gente tem que estar se desenvolvendo. Dentro do parâmetro de competência, uma outra preocupação que o líder tem que ter é o quê? A clareza nas informações. Não adianta eu vir para um público, por exemplo, se eu sou um líder, eu vou descer na fábrica. Uhum. Vá lá no Gemba, como se diz no pessoal da indústria. Vai no Gemba é o quê? Vai no chão de fábrica, para você verificar realmente o que está acontecendo. E aí, quando eu chego lá no chão de fábrica, eu começo a falar palavras que quem está lá não entende nada, absolutamente nada. Eu começo a falar o dicionário lindo, maravilhoso. Falar difícil. Isso. Mas para que essa parada? Se quem está lá no chão de fábrica não tem este vocabulário. Então, para a gente ter clareza nas informações, a gente tem que entender onde nós estamos, com quem nós estamos falando, para que a gente possa igualar. Igualar no sentido de justo você conseguir passar uma mensagem que quem é o receptor dessa mensagem vai absorver a informação. Exatamente. É saber com quem você está conversando, de que forma você vai estabelecer uma comunicação clara, de que jeito
respeito àquele indivíduo que está falando comigo, ele usa o vocabulário dele, a expressão dele, o corpo dele, para eu poder me adaptar. E tem uma coisa na comunicação que é muito importante, que é a conexão, né? Na PNL a gente fala de rapport, não é isso? Isso. Então, para eu estabelecer tudo isso, eu preciso primeiro observar. Um grande comunicador, ele sempre vai ser um observador. Só que o que a gente acaba detectando? Líderes e mais líderes com aquele efeito rolo compressor. Vai passando por cima, não quer saber, porque precisa que o resultado aconteça. Só que desta forma fica difícil se você não preserva a integridade do teu colaborador, da tua equipe. O Ricardo, e aí a gente aproveita nessa sequência e a gente fala que também fazendo parte da competência de ser líder, da competência de praticar uma comunicação assertiva, nós precisamos ser dinâmicos no momento que a gente faz qualquer tipo de abordagem para passar uma informação e transmitir respeito, que aí é a conexão que o Ricardo... Aí, né? Isso, é a conexão que o Ricardo acabou de falar. Então, assim, nesse exemplo que eu tinha mencionado, né? Desço lá no Gamba, e aí vou conversar com as pessoas. Eu tenho que ter respeito, e eu tenho que ir lá e falar uma linguagem que essas pessoas vão realmente entender. Na psicologia, e aí o Ricardo tem esse entendimento, quando a gente estuda, se diz que se eu estou conversando com uma criança, eu tenho que me igualar a ela. Então, assim, eu não vou conversar com ela da minha altura, por mais que eu tenha só 1,61, né, Ricardo? Né? Eu não sou uma pessoa alta, vai pular mas essa tudo parte. bem, vai, volta. Mas, enfim, né, tem umas criancinhas menor do que eu. Então, eu tenho que me igualar a ela. Por quê? Porque se eu quero realmente transmitir uma mensagem que o outro vai absorver, eu não tenho que ir aqui e trazer uma arrogância, uma superioridade. Não, eu tenho que demonstrar respeito. E aí, eu tenho que trabalhar o dinamismo para quê? Para que aquela pessoa realmente se prenda à minha mensagem, eu consiga segurar ela. E aí, de novo, né, a grande questão que o Silvio Santos é renomado é por isso, ele conseguia cativar, ele conseguia segurar as pessoas na mensagem que ele estava transmitindo. Então, faz parte dessa nossa junção, quando a gente pensa em competência, tenha respeito para quem você está transmitindo e busque formas de você se comunicar, né? Não é só eu vir aqui, pegar um texto e falar. Não, observe o cenário, enxergue. A brincadeira do Ricardo, meu Deus, saiu do roteiro, mas a gente sai do roteiro aqui toda hora. A gente tem, né, mais ou menos aí uma estrutura. Tá tudo aqui. Só que aí, assim, conforme a conversa vai fluindo, as situações vão acontecendo, a gente tem que ser dinâmico e a gente tem que ir lá e aperfeiçoar e pegar a onda do momento e trabalhar sempre com respeito e com a preocupação de quê? De realmente transmitir uma mensagem. Eu tenho um exemplo para repassar a respeito disso, né? Falando de respeito, e vamos falar de bom senso também. Uma certa proprietária de uma empresa muito grande, digamos assim, média empresa, a gente estava numa reunião, foi quando ela repassa para a gente a seguinte informação, e os líderes, né? Só estavam os gestores, os líderes naquela reunião. Eu não vou passar feedback para a minha equipe como um todo. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho uma preocupação maior do que vocês possam imaginar. E muitas vezes eu preciso me expressar, colocar tudo para fora, os meus anseios, e então eu vou fazer isso com as lideranças. E vocês serão o filtro para repassar para a equipe. E aí, se eu pego toda essa informação da forma que ela é repassada, e eu já entendo isso, e eu passo da mesma forma para a minha equipe, não adiantou nada. Entende que você é um ponto estratégico, até de comunicação. Você vai receber, você vai filtrar, você vai reorganizar aquela informação para depois passar de forma correta para a tua equipe, porque a orientação é resultado, gente. É resultado. Então, não adianta passar de qualquer jeito ou da mesma forma, né? Porque você está numa reunião da parte estratégica, ali está rolando muita coisa. É o pensamento macro que está rolando ali. Então, tu não pode passar tudo o que está acontecendo. Você vai setorizar depois, não é isso? É isso. E aí vale, Ricardo, a gente reforçar assim.
De novo, eu vou ter que abordar esse assunto, tá, meu amigo? Por favor, não tem problema. Autoconhecimento. Então, assim, eu já falei isso em outros momentos. Todas as vezes que eu falo em aulas sobre gestão, quando a gente fala de comunicação, a grande questão é o quê? Tenha o conhecimento sobre quem é você. A gente consegue ter isso 100%? Lógico que não. Mas a gente consegue sim ter noção. E aí, assim, quando a gente fala em autoconhecimento, por exemplo, quando a gente estuda lá o PNL da vida, que é fantástico, você que é líder, vai lá e faça esse negócio. O autoconhecimento é o quê? Peraí, aconteceu um cenário como, por exemplo, esse que o Ricardo colocou, uma reunião, e aí pode ser que o negócio lá ficou meio agitado. O seu corpo fala, gente. E aí o autoconhecimento é o quê? Você já começa a se entender diante das sensações, das emoções do seu corpo. Então, talvez o estômago começa a dar uns reboliços, a mão começa a ficar trêmula ou suando. Opa! Você se conhecendo, você já vai entender que, peraí, eu tenho que fazer algo aqui comigo, porque senão eu não vou conseguir passar a mensagem que eu quero. Por quê? Porque se a gente entra no nervosismo, se a gente entra nas crises da vida, automaticamente a gente vai ter ruído, claro. A gente vai ter dificuldade em transmitir o que a gente quer, né? Porque o nervosismo bagunça aí Exatamente. A história. Então, assim, de novo eu falo, você líder, você gestor, você que quer ser gestor, vá lá, se olhe na frente do espelho, veja o que é necessário você se desenvolver e não tenha receio nem medo de se desenvolver. Busque cursos, busque livros. Terapia. Terapia é vida, adoro, é necessário, mas é preciso, por quê? Porque quando a gente fala de comunicação assertiva, o que é a comunicação assertiva? Um dos pontos que a gente trata é o quê? É você entender o outro. Só que, se você se preocupar só em entender o outro e você não se entende, tem um negócio que vai ficar estranho na história. E dentro desse autoconhecimento, não só os efeitos que causam no teu corpo e as reações, mas quando a gente fala de terapia ou até de um estudo mais aprofundado, a gente fala da origem. O que é essa origem? São os gatilhos que são acionados, é aquilo que move o teu humor, é aquilo que move as tuas emoções, é aquilo que move você. São esses gatilhos mentais que você precisa entender quando vem e o que eles podem ocasionar. Isso é autoconhecimento. É óbvio que a gente não vai ter uma noção 100% e no meio de tanta coisa a gente às vezes deixa escapar uma ou outra coisa. Mas se você conhece e você sabe que está lá, você consegue trabalhar. Não é isso? E aí, Ricardo, vale a gente fazer um caminho. Aí eu vou colocar um exemplo meu. Logo no início, quando eu comecei nesse mundo de gestão, até uma conhecida minha brinca, né, que a minha mente é meio 360 graus. E assim, é muito assunto aqui, eu quero passar muito assunto e é muita informação, e dependendo da reunião que eu tô, existe muitas informações que eu quero transmitir, e às vezes eu atropelava as informações. Então, assim, vale sempre. Estou em uma reunião, estou em uma apresentação, estou em uma palestra. A gente sempre observar. Por quê? Porque é necessário nós entrarmos no momento certo, né? Se eu não entro no momento certo, eu posso atrapalhar o outro. Aquela informação que poderia ser o diamante para aquele meio ali que você está, ele não vai ser nada, ele vai ser só uma pedra, porque conforme você falou, a mensagem realmente não entrou na hora certa. Então, vale a gente ter sempre a atenção de observar onde eu estou, qual que é o assunto e qual é a hora necessária para que você possa falar, porque a todos que estiverem em um determinado ambiente, seja de uma reunião, numa palestra, vai ter momentos que pode falar, só que eu não posso ficar atropelando. Por quê? Porque se eu atropelar, talvez a mensagem que eu queira transmitir não vai ser
bem recebida, e fora que eu posso bagunçar o coreto, né? Porque, por exemplo, eu e o Ricardo, nós estamos aqui. Aí a gente meio que, né, a parte desse negócio aqui, nós faz um combinado, né, Ricardo? A hora tu vai entrar, a hora eu vou entrar, não sei o quê. Chega aqui e não sai nada direito. Não, mas aí a gente faz bonitinho a questão verdade. do horário. Ah, Então, assim, ó, quando eu tô falando, ele, e assim, isso acontece tanto comigo quanto com ele, a gente fica agoniado aqui, porque aí um fala uma palavra, aí já vem aqui um monte de informação e a gente já quer falar, mas não, a gente pode prestar atenção. A gente fica bonitinho esperando o outro terminar. Aí depois que o outro termina, não consigo, olha, tá vendo? Aí a pessoa entra. Por quê? Porque isso também é conotar respeito, como a gente já mencionou anteriormente, no que se refere à comunicação assertiva. Exatamente. Não é isso? Agora é sua vez, eu deixo. Sim, olha só. Saber o momento de falar tem a ver com escuta ativa. Eu gostaria muito, inclusive, de um dia ter um programa só falando sobre isso. Porque para você poder comunicar de uma forma correta, a escuta não tem a ver somente com eu estar aqui parados, né, dando atenção somente para você. Ela tem a ver com observação, ela tem a ver com conhecimento, ela tem a ver com adaptação e autorregulação também. Também. Né? E aí, quando você fala em autorregulação, a gente já pode entrar no quesito de você conseguir ter argumentações. Sempre. É isso aí. Então, todas as vezes que a gente está num bate-papo, que a gente está em uma reunião, que a gente está em uma informação, é necessário, para que você venha praticar uma comunicação assertiva, você tenha argumento. E aí é lógico que argumento dentro do assunto que está sendo pautado. Porque às vezes a gente tem situações em reuniões, e aí é uma das coisas que quando eu estou na minha capa de consultora, eu brigo sempre com meus clientes, vão lá, marca a reunião, fica 2 horas numa reunião, aí sai, aí normalmente eu pergunto, e aí, resolveu o que tinha que resolver? E a resolução disso tudo? Aí, ou seja, nada, 2 horas conversando, discutindo, escambau a 4, mas não se resolve. Por quê? Porque existe todo um viés de argumentação, mas uma argumentação que não está pautada com o que seria o escopo da reunião. Da reunião. Reunião, gente, é pura comunicação. Mas se ela não tem um resultado pautado dentro da necessidade, não tem por que reunir. Mas o que a gente consegue ver por aí são empresas e equipes que se reúnem pelo simples fato de ter um acontecimento ali, mas no final nada ficou resolvido. Precisa ter uma comunicação direta, precisa colocar todas as informações na mesa e no final o resultado dessa comunicação precisa ser o quê? A pauta da reunião, o que foi resolvido, quem falou o quê, quem colocou o quê. Tem que ter um resultado, um documento daquela reunião. E não só o documento, Ricardo. Por exemplo, se é uma reunião que vamos colocar que quem é a responsável sou eu. Porque normalmente toda reunião vai ter um líder lá que é responsável por ela. Sim, vai conduzir, então, né? Isso. Você que é o líder dessa reunião, eu sempre faço essa orientação, Ricardo, nos meus trabalhos. Convoque uma reunião com pauta, pelo amor de Deus. As pessoas elas têm que estar preparadas para ir até uma reunião, até porque se ela precisar levar informação, ela não tem que ser pega de surpresa. Né? Ela tem que ir realmente pautada. Eu vou sentar lá naquele lugar, vai ser 1 hora de reunião e os assuntos vão ser assim, assim, assados, para ela estar preparada. Totalmente orientada. Né? Isso. Aí o outro detalhe é o quê? Se eu sou a responsável pela reunião, eu tenho que entender que eu precisarei mediar essa reunião do início, meio e fim. Aí vou falar de processo, né? Processo, início, meio e fim, coisa mais linda do mundo, que o ser humano lindo, maravilhoso, às vezes bagunça, mas tudo bem, faz parte. Eu vou ficar calada porque ela que entende melhor isso, disso. Tranquilo. Mas assim, a grande questão é o quê? Você que está sendo o responsável pela reunião, e aí, gente, nós estamos falando com líderes e pessoas que querem assumir esse papel. Então, se é você que está convocando para essa reunião, entenda que você vai ter que mediar isso. Você não pode deixar de observar a todo momento o que está acontecendo. Por quê? Porque você tem que mediar. Foi você que pediu a reunião, você que definiu lá o que seria uma pauta dessa reunião.
E o medial é o quê? É justo, se o fulano começa a sair do que é o assunto, você tem que puxar. Por isso a necessidade de ter pauta. Então, todas as vezes que alguém tenta, e a gente sabe que o ser humano lindo, maravilhoso, tenta, né? Tenta. Sair do que é a pauta, você, líder, que é quem convocou, tem que estar sempre mediando. Além disso, tem a questão que às vezes pode acontecer alguns conflitos, né? Normal. Pode não, sempre acontece. Normal. Alguém vai divergir, né? Alguém vai falar. E aí você, líder, novamente, que é o responsável por essa reunião, você tem que estar ali, né, mediando através de argumentos e tal. Por quê? Porque um objetivo na reunião, gente, é você entrar nela e você ter discussões, mas que ao sair dali exista conclusões ou exista demandas a serem executadas e não ser essa questão que fiquei lá 1 hora, 2 horas, mas resolveu o quê? Nada, Ricardo. Se vai tirar a tua equipe da rotina, do cotidiano, para reunir, é para resolver problema. É para resolver situações. Para prever, né? Porque uma equipe de sucesso, ela não senta para resolver problema, ela senta já prevendo que algo possa vir a acontecer. Prevenções. Prevenções, né? Então, aqui, a forma, né? Vamos falar de como desenvolver essa comunicação assertiva. Vamos trazer uma receita. É uma receita de bolo. Olha como a gente é legal. Tá? Tudo de bom. Olha só. Críticas e elogios, para mim, é feedback. Críticas e elogios é você saber receber, mas você, líder, saber comunicar isso. De que forma você vai falar para a sua equipe se está certo, se está errado, se aquilo foi favorável ou não. Dependendo da circunstância, se você quer desenvolver, se você quer manter, se você quer engajar, presta atenção principalmente na forma da tua expressão. É como eu vou falar, é o meu olhar, é o tom da minha voz. Lembra que 93% da tua comunicação ela é não verbal. E só 7% é a informação que sai realmente pela nossa boca. Então, Ricardo, tudo conta nesse momento. O Ricardo... Nosso convidado vai falar sobre isso. Não, eu posso dar um exemplo de questão própria mesmo? Pode. Ó, o Ricardo aí tá colocando a questão da gente tá aberto, né, a críticas e a elogio. E aí, Vanessa, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha uma necessidade muito grande de entregar, né? Eu sempre costumo dizer que minha filosofia é faca na caveira. Joga a missão que eu vou fazer esse negócio acontecer. E quando eu passei a entender que eu tinha que me conhecer, até para entender por que disso, né? Por que eu tenho que ser faca na caveira? Por que é essa minha necessidade de entrega? Aí eu descobri que eu tinha uma tremenda dificuldade de receber elogios. Todas as vezes que um superior meu, ele parava na minha frente para ele me elogiar, olha, tu fez um trabalho bacana. Ou, pensa a pessoa aqui que é branquela, ficava roxa. E eu começava a tremer, eu ficava um trem assim que eu não entendia. Eu falei, não, peraí, eu tenho que entender essa parada, por que eu fico desse jeito? E aí umas terapias da vida, né? Uns conhecimentos da vida que a gente sai buscando e tal. O que eu descobri? No cérebro da pessoa, o inconsciente da pessoa, eu tinha para mim que eu não tinha que receber elogio de ninguém. Por quê? Porque as duas pessoas que eu mais amo e que eu confio, confiaram em mim de sair de casa do interior com 12 anos de idade para estudar fora, porque eles acreditavam que através da educação eu iria conseguir fazer meu caminho. Então, na minha cabeça, eu criei aqui um negócio que eu não estou fazendo nada que seja... É a minha obrigação. Por quê? Porque as duas pessoas, que para mim é o top do top, elas confiaram em mim. Então, assim, se eu vim aqui, se eu assinei um contrato para fazer uma entrega, eu vou entregar isso. E ninguém precisa me elogiar, não, Ricardo. Não vou elogiar, não. Não precisa, porque assim, essa é a minha grande entrega. Por quê? Porque as entregas que, né, até então eu fazia, eu entendia que era o quê? Eu tenho que honrar essa confiança que os meus pais tiveram para comigo. E o teu inconsciente constantemente falava sem você nem perceber. Isso aí. Aí, com o tempo, né? Não, peraí, beleza. Os velhos confiaram, show de bola, sou chonada, né? Paixão total. Mas não tem problema nenhum eu
não receber elogio. E aí, com o tempo, eu aprendi a receber elogio, agradecer e entender que não, peraí, Vanessa, dá parabéns para você mesmo, né? É bacana quando você faz as conquistas e se alguém vai lá e faz, né, um determinado elogio, olha para você e, ei, garota, isso aí, tu tá no caminho. Parabéns, é isso. Eu ainda vou lá para Minas conhecer essa família. A família é top, é top. Então, nessa sequência, Ricardo, quando a gente fala na nossa receita de bolo, líder não tenha receio, eu dei aqui um exemplo de elogio, mas também não tenha receio de crítica, né? A gente tem que ser aberto. E aí o que eu sempre falo é o quê, Ricardo? Escute, mas não quer dizer que a verdade do outro é sua. Faça um filtro. Se você achar que é bacana, que o que ele te alertou lá enquanto crítica pode ser alguma coisa para você se desenvolver, vai lá e se desenvolva. Se não, joga na lata do lixo, porque a tua verdade é uma do outro ou do outro. Se acontece uma entrega bacana, não tem problema nenhum. E aí tem um outro detalhe, Ricardo, que a gente, quando trabalhar a comunicação assertiva, a gente sempre tem que aprender a escutar o outro. É verdade. Porque a todo momento a gente pode aprender quando a gente escuta o outro. A gente tem aqui, na verdade, nesse slide aqui, algumas coisas que a gente tem como assertividade, né? Saber dizer não, saber ouvir para poder saber intervir, argumentar de uma forma legal. Então, presta bem atenção nesses pontos aqui que a gente não vai poder abordar todos eles, porque o nosso tempo já está avançando. Tudo de bom. E a gente vai chamar o nosso convidado. Uhul! Mas para isso eu vou passar para o meu outro ponto, mudança, tá, gente? Mudança, tá, gente? Isso é normal, é podcast. De locais. Vamos mudar aqui. Ricardo, então, nosso convidado é uma pessoa que tem alguns anos, né, que eu conheci. O Ricardo já conhece ele há bastante tempo. E aí, no decorrer dos momentos que eu fui conhecendo ele, foi surgindo uma admiração. Hoje está conosco aqui o Fernando Matos. Opa, pode entrar. Venha cá, diretor. Eu sou suspeito de falar porque ele é meu amigo, ele é meu diretor, gente. Então, o Ricardo é suspeito de falar, mas aí eu faço questão. O Fernando é empreendedor, é líder, é professor, é diretor e é ator. E aí, eu comentei, né, que tem alguns anos que eu tira a capa e coloca a capa. Que eu conheci o Fernando. E aí, por quê? Porque a minha filha, ela sempre gostou de teatro, e aí aqui em Belém, nós descobrimos o grupo Encenação, que o Ricardo faz parte, que o Fernando é aí o diretor, ator multiuso, e mais um monte de coisa aí. E aí ela começou a fazer as aulas, hoje trabalha aí junto com eles no voluntariado e também nas aulas. E aí o que eu achava assim muito bacana nos momentos que eu acompanhava nos bastidores a aula. E aí quando o Ricardo comentou, vamos levar o Fernando, eu falei, opa, que interessante. Por quê? Porque as aulas que o Fernando ele faz com a galera lá que ele está atuando, eu sempre observo, e já comentei com ele em alguns momentos, que, opa, isso daí é assunto que tu leva para a vida, né? A forma que ele coloca isso daí. Só que, realmente, né, para falar um pouquinho de quem é Fernando Matos, eu vou pedir que ele mesmo, ele mesmo diga, e aí, quem é o Fernando Matos? Nosso público, eu estou falando com artista, eu vou falar que é nosso público agora, lógico, tá, Ricardo? Para que o nosso público consiga entender quem é nosso convidado especial de hoje, Fernanda. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Bom dia para quem estiver vendo a hora. Meu nome é Fernando Matos. Na verdade, eu sou José Fernando da Silva Matos. Sou filho de Fernando Matos, também foi um comunicador, para mim um exemplo de comunicador. Trabalhou em rádio, novela, trabalhou em televisão, e eu herdei isso dele, né? Essa questão da comunicação, essa questão da minha profissão quanto professor, quanto diretor de teatro, quanto a amar essa parte da arte mesmo, né? E, assim, transmitir isso tudo. Então, eu me identifico como sendo um profissional de educação física, por cuidar do corpo, por cuidar das pessoas.
Sou um profissional das artes cênicas por também querer fazer com que as pessoas possam crescer, sabendo como se comunicar, sabendo quem elas são para poder compreender os outros. E isso sempre me fascinou bastante. Então, assim, eu sempre penso que quando eu ensino, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu mais posso transmitir. E é isso que eu quero, propagar conhecimentos e também aprender mais com cada uma das pessoas com quem eu lido. Então, essa é a minha vida, essa é a minha rotina. Tenho a minha esposa maravilhosa, que sempre me acompanha. Ela tá aqui, gente. Ela tá escondidinha com a gente. E tenho 4 filhos, 2 rapazes e 2 moças maravilhosas, e seguiram algumas vezes o meu rumo, né? E o meu filho mais novo, o caçula, que segue, inclusive, meus passos. É verdade. Né? Eu posso dizer que é passo a passo. O Ricardo adora ele, inclusive. O Vitor Rocha, exatamente. Ele e a Andressa, meu Deus do céu. Mas isso é pauta para outro programa, tá, gente? Eu sou isso. Isso é muita conversa. Essa é muita conversa. Então, assim, Fernando, muita gente passou por você. São anos aí de carreira, não só como ator, como diretor, como professor de educação física. Muitos alunos passaram, não só artistas, mas, nossa, quantos alunos já passaram, né, por você. Mas tu sempre foi para mim, como eu digo, né, gente, aí eu sou suspeito de falar, mas você sempre foi para mim um exemplo de como eu me comunico, como eu utilizo a minha voz, como eu olho para ti, como eu vou te ensinar e repassar exatamente aquilo que eu quero que você faça. Então, fala para mim, qual é esse teu conceito pessoal e profissional de ser assertivo, de ser um comunicador assertivo? O que é se comunicar de forma assertiva? Perfeito. Olha, para mim é uma competência, como bem vocês já colocaram aqui. Essa competência, ela vai sempre dar um resultado que, ao meu ver, é de sucesso para aqueles que possam dominar isso. Ser assertivo é você se colocar no lugar do outro. Ser assertivo, para mim, é você poder objetivar as coisas. É você ser claro na tua mensagem. Não deixar dúvida, porque sempre que há dúvida numa comunicação, é um retrabalho. E ninguém gosta de retrabalho. Né? Ser assertivo, para mim, é a pessoa ser objetiva dentro do ponto de vista de conhecimento, não somente daquilo que você faz, que ali já tem que ser também, inclusive, um domínio. Entendi. Se você não dominar aquilo que você tem para poder fazer, esquece. Você nunca vai ser assertivo. Você tem que dominar. Dominar para poder saber como conduzir, saber como falar, olhar nos olhos, saber como se respaldar mediante alguma coisa que venha que você, de repente, não tenha conhecimento, mas que você seja capaz de chegar lá e dizer, eu vou procurar saber para poder fazer o melhor, te dar um resultado a respeito disso. Não é? Ser assertivo, para mim, é você poder ver as pessoas como você gostaria que elas te vissem. Entende? Então, essa troca, para mim, é imprescindível. A assertividade, para mim, dentro da comunicação, ela é justamente a condição que você vai ter de poder ter o conhecimento necessário sobre aquilo que você quer para a tua empresa, para os teus negócios, e fazer com que a tua equipe possa, de forma clara e objetiva, entender também esse processo. Para que todos juntos possam dar o resultado desejado. Existe essa diferença, tu percebe essa modulação que se há entre você na escola enquanto professor e você também como professor e diretor no teatro? Existe essa diferença da tua comunicação? Pois é, porque cada local, cada coisa que você se determina a fazer é uma linguagem diferente. Isso também é interessante você observar. Qual é a linguagem que você vai usar? Entende? Então, se você vai, por exemplo, fazer um pedido de emprego e você não tem conhecimento sobre a empresa que você pretende se empregar, você nunca vai saber como conduzir isso, essa conversação. Perfeito. Entende? Então, assim, quanto professor,
na minha área de educação física, eu tenho que saber qual é a linguagem dos meus alunos. E eu tenho aluno do 5º ano ao ensino médio, 3º ano do ensino médio. E as linguagens são totalmente bem diferentes. diversificado, né? É bem diversificado. Então, assim, é preciso que você saiba como se comunicar para poder ter o respeito de todos eles, do pequenininho ao maior. Aqueles que estão te observando, eles estão ali procurando alguma brecha para poder, vamos colocar assim, te pegar, né, te acertar, ver se você realmente tem o domínio da coisa. Então, é sempre isso. Já na linguagem teatral, é uma preparação que eu procuro fazer. É uma condição que eu busco aos meus alunos, não deles, de repente, procurarem ser atores, atrizes, não é essa a ideia. Até que eles se descubram mais tarde como ator, quanto atriz. Mas que eles possam ter essa ferramenta com eles para poder desenvolver outros caminhos. Quem quer ser advogado? Quem quer ser médico? Quem quer falar em público? Ele tem que ter o domínio da linguagem. Ele tem que saber como se conduzir. Mas, principalmente, ele tem que ser verdadeiro. E essa linguagem no teatro é que a gente sempre busca fazer. Ô, Fernando, eu comentei inicialmente que eu achei super fantástico assim, o seu posicionamento quando eu ia assistir às aulas. Por quê? Porque tu dá conselho, tu se posiciona com situações que aí eu comento, né? Opa, isso é para levar lá para casa, para a rua. Por quê? Porque é realmente questões que envolvem valor, que envolvem respeito. E assim, nos longos aí, né, da sua jornada, seja lá como professor de educação física, ou seja como o diretor do teatro, com certeza já se passaram várias pessoas, sim, perfis distintos, como tu falou. Hoje lá eu observo na turma da Andressa, que você tem pessoas com uma idade mais avançada, uma mais novinha, mais intermédio, e aí você fez uma fala aqui que normalmente quando você é o líder, as pessoas ficam meio querendo observar para te pegar. Isso é fato. Eu sempre costumo dizer que o líder tem teto de vidro. E aí ele precisa realmente estar sempre, né, observando e atento com a postura. Por quê? Porque as pessoas, elas vão te enxergar para espelhar. Seja de uma forma positiva ou seja de uma forma negativa. Pensando em todas essas pessoas, né, que já passou por você e que você desenvolveu e pela sua vivência. Se tu para hoje, por exemplo, se você for conversar só com o líder, né, ou seja, quem está querendo se desenvolver, o que seria um grande conselho nesse sentido do cuidado, da atenção que essa pessoa precisa ter no sentido até com ela própria e com essas pessoas que ela está ali, de certa forma, ela tem uma responsabilidade, né, de conduzir. Então, assim, qual é o conselho que o Fernando Matos, na sua vivência, daria para esse ser humano que quer se tornar líder, no sentido de se posicionar para saber a melhor forma de falar, como falar? E, por exemplo, eu já vi aula sua que você dá porrada quando você precisa dar. Já vi, né, dar aquela esfrega. Olha, gente, eu não queria falar disso. Já vi dar aquela esfrega legal. Assim como também já vi que você tem momento, vai lá e bate no off, você fez legal, não sei o quê. Então, tem que ter essa articulação. Então, assim, o que é o conselho que tu dá para esse pessoal que realmente, né, quer se desenvolver nesse mundo enquanto líder, enquanto gestor? Olha, eu acho que ninguém gosta de falsidade. Eu penso que a pessoa tem que ser verdadeira. E se eu falo de uma forma mais ríspida com alguém naquele momento, ela tem que entender que eu quero o melhor dela, eu quero extrair o melhor dela. Então, quando eu tenho a condição de uma cobrança onde eu ainda não consegui alcançar aquilo que eu sei que ele tem o potencial para poder me dar, ele tem que sentir em mim isso. Ele tem que sentir em mim que eu quero que ele participe, que eu quero que ele possa me dar esse retorno. Eu quero que ele sinta que ele é capaz de me dar isso. Senão ele não estaria ali. É como se fosse uma engrenagem de uma máquina, uma peça qualquer de uma máquina. Se ela não fosse necessária, ela não estaria ali. Sim. Confere, Vanessa? Verdade. Então, assim, por que eu vou contratar alguém se não vai me adiantar de nada? Então, todos aqueles que estão ali, eles são importantes para o desenvolvimento daquilo que eu quero. Então, se eu sou líder, eu tenho que ser verdadeiro nesse sentido.
eu tenho que aplaudir quando eles fazem aquilo que realmente é para fazer, e esse meu aplauso ele não pode ser falso, ele tem que ser verdadeiro, porque ele também tem que sentir isso em mim. Entende? É a tal da segurança que a gente comentou, né? Você há pouco colocou, e eu estava ouvindo aqui, essa questão do reconhecimento, não, que você falou, elogio. do elogio. Né? Eu diria o seguinte, que é o reconhecimento. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Você faz alguma coisa, você quer o reconhecimento disso. Você pode até não chegar com a pessoa, pô, e aí? Porque essa ansiedade, ela te dá até essa predisposição de chegar, eu acho que eu vou perguntar para ele como é que eu fui. Eu fui bem? Eu fui legal? Entendeu? Então, não é essa a questão, mas você, intimamente, você quer o reconhecimento. Se você sabe que você fez direito, que você fez bem, que você domina, você quer esse reconhecimento. E esse reconhecimento de um líder, ele é plenamente satisfatório desde que ele seja observador. Perfeito. Então eu penso que se a pessoa não é observador nesse sentido, de equilibrar as coisas, de aplaudir verdadeiramente quando o teu funcionário, o teu ator, a tua atriz, o teu colaborador faz alguma coisa e é realmente aquilo que você esperava dele, então eu não sei mais o que é, né? Então acho que a ideia é essa. Se você cobra e sabe como cobrar, então ele vai acreditar em ti. Né? Porque se você deixar de lado, está na hora de demitir. Não tem importância. Não tem né? importância. É verdade. Então eu penso isso. Muito bom. Já pegando esse gancho, trazendo para esse lado da observação. A gente falou também de escuta, a gente falou muito do líder observador, o que a gente vê por aí, e eu acredito que até no nosso meio também teatral acontece muito isso, esse efeito rolo compressor, né? Não, Faca na cadeira! Eu quero resultado, eu quero Adoro. que vocês façam isso. E aquela comunicação do líder acaba tornando a equipe refém. Isso é preocupante demais quando eu faço com que a minha equipe se torne refém daquilo que eu quero. Dominando a minha comunicação, sabendo exatamente isso, eu faço porque, inclusive, eu já passei por isso. A liderança domina de tal forma que ela faz com que eu execute aquilo que precisa ser do jeito que tem que ser, do jeito que o líder acha que tem que ser, só que não me dá nenhuma brecha de argumentar de que forma eu posso fazer aquilo. Olha, não é melhor ser assim, olha, o meu tempo de execução não é bem esse, mas eu vou te dar o que tu queres. Não abre. Então, assim... Não empodera, não né? empodera. O que eu vejo contigo já é o contrário, óbvio. Tu usa na gente, isso eu falo porque eu sou um dos Ricardo atores. agora na capa de aluno. De aluno, Tu usa, mas tu sempre observou aquilo que a gente pode te dar. Sim. E tu não pede mais do que isso, mas tu consegue o que tu queres. Fala sobre isso. Pois eu penso, Ricardo, que é a questão da satisfação. Se você não está satisfeito naquilo que você faz, você nunca vai fazer bem. Confere? Confere. Então, se você se destina a fazer algo, é porque você quer fazer, é porque você gosta de fazer. E se você tem na liderança alguém que possa te induzir a fazer melhor, né? Melhor ainda, né? Se você tem... Momento stand é para repor a água do Fernando Matos. Entra, Andressa, entra e coloca. Fernando, só ajusta o microfone aqui. Entra se você tem, por exemplo, um líder que ele possa te dar isso e possa fazer com que você ultrapasse, né, os teus medos, né, te dar um suporte para que você possa ter coragem de se superar, eu acho que ele vai extrair mais coisas de ti. Né? Então, assim, quanto diretor, o que é que eu quero? Eu não vejo os meus espetáculos teatrais simplesmente com os olhos de diretor, eu vejo com olhos de plateia. Eu acho que a minha plateia ela tem que sair de lá satisfeita com aquilo que os meus atores promovem no palco. E se elas saem satisfeitas, foi fruto de um trabalho que eu consegui através deles.
Confere. Eu posso fazer Pode. uma propaganda Pode. e um pedido Pode. de plateia? Pode. Eu assisti uma peça desses caras que é Os Cabanos. É. Pensa num trem que na hora que acabou tudo, minha vontade era levantar e falar assim, ei, sou paraense! Eu já sou, né? Tem aí 9 anos que eu tô aqui, já sou quase lá. O açaí ainda não vai, mas o resto tudo vai, Se eu estivesse adoro. lá, eu ia dizer, você não é, você é de Minas Gerais. Ei, eu sou apaixonada com esse lugar, pode parar. Mas assim, ó, que peça fantástica, Cabanos. E aí, isso que o Fernando falou, e um dos nossos temas lá do Projeto Ser Liderança, a gente fala de comunicação assertiva, Fernando, e aí a gente fala que 90% da comunicação do ser humano se refere à comunicação não verbal. Né? E aí, assim, nessa peça eu via muito isso, né? Porque assim, a forma que vocês encenavam tinha alguns momentos que não tinha isso, não era verbalização. Só que você olhava na face dos atores, aquela expressão, a forma. O trem muito lindo. E aí, quando a gente fala de comunicação não verbal, é muito sua praia, né, amigo? Sim. A nossa, né? É a nossa. Fala para mim sobre o que tu podes falar, dar dicas para essas lideranças enquanto a comunicação não verbal. Desde o olhar, da expressividade, do tom de voz. Vocês já perceberam que a voz dele é... Não, detalhe, né? Na hora que a gente articulou, vai ser o Fernando, aí o Ricardo falava assim, meu Deus, aquele vozeirão lá vai ser muito top. Diga lá, o que você pode dar de orientação para verbal. esses líderes que, às vezes, o dia a dia promove a cobrança, o estresse promove muita apatia. E eu acredito que a apatia ela é um estado que não produz nada, traz para o indivíduo a inércia. Né? E a gente precisa de constante movimento. O meio corporativo ele é movimento o tempo todo. Como é que esse líder teria que agir? Bom, ele primeiramente tem que se conhecer, né? Conhecer o seu corpo. Eu acho que quando você trata do teu corpo, você passa a amá-lo mais. E amando mais, você cuida mais, obviamente, e se conhece mais. Quando você se conhece, você passa a conhecer o outro. Mas para conhecer o outro, é preciso que você se coloque no lugar dele. Perfeito. Não é isso? Então, assim, essa comunicação não verbal é quando eu sinto. É quando eu sinto. No teatro acontece uma coisa que é bem interessante. Quando eu peço alguma coisa aos meus atores para que eles possam me dar no palco uma cena mais verdadeira, no teatro não tem mentira, né? No teatro não tem mentira. Então, tudo que acontece no teatro é verdadeiro, desde que os atores vivam aquilo verdadeiramente. E quando isso me arrepia, aí eu digo, é ali que eu quero chegar. Porque eu sei que a minha plateia vai reagir da mesma forma. Essa comunicação não é só na tua voz, na voz da minha atriz. Não é. É no sentimento que tudo aquilo que está acontecendo naquele instante pode propiciar. Então, quando você sai na rua e você vê um bocado de gente passando de um lado para o outro e você começa a estudar o comportamento, você começa a entender melhor isso. E quando você chega na tua empresa, no teu local de trabalho, e você ouve as pessoas, você começa a entender isso. Quando você chega na tua casa e você ouve a tua família falando e que o que foi o dia a dia deles, enfim, você começa a entender isso. Se colocar no lugar. Ser verdadeiro naquilo que você faz. E isso vai te trazer uma comunicação não verbal natural. Perfeito, muito legal. Natural. Entende? Porque não adianta nada eu querer arregaçar as mangas, dizer que eu vou trabalhar, quando, na verdade, eu não sinto vontade de trabalhar. Não adianta nada eu dizer que eu estou suando ou vestindo a camisa, como é o termo que muitas vezes, não sei se usa ainda na empresa, ou vestir locais, a camisa da empresa, né? Sim. E tudo mais, se você não tem vontade de vestir. Na realidade, a gente agora fala suar a camisa. Suar, né? Eu falei, suar a camisa, você tem que suar a camisa, né? Mas eu já tive, por exemplo, em algum outro serviço meu, como professor também de educação física, não vale a pena aqui citar empresa, mas assim, pessoas que diziam as coisas de uma forma
que era ameaçadora. Olha, o emprego aí lá fora não tá muito fácil, não. Vocês tomem cuidado. Quer dizer, é uma forma que não fala nada sobre liderança. O líder não é esse. Né? O líder é aquele que ele quer que você participe. Mas ele tem que. O teu colaborador tem que sentir na pele, ele tem que se arrepiar quando ele ouve o líder falar, porque ele sabe que ali tem verdade. Ali tem verdade. Vou mencionar de novo, quando você diz os elogios, se eles forem verdadeiros, isso te satisfaz. Quando você não sente verdade no elogio, ele é superficial, você não quer esse elogio, você não sente nada com ele. Então está na forma da gente se interagir, da gente se comunicar, da gente contracenar. Entende? Nós todos somos, independente de palco, atores da vida. Né? Então, se nós não soubermos como conduzir esse grande festival teatral que é a vida, a gente nunca vai ser feliz. E é aquilo que todo mundo quer, Ricardo, ser feliz. Chegar depois do seu serviço, ir para sua casa, feliz da vida, contente, sabendo que produziu bem, sabendo que as pessoas estão satisfeitas e voltar no dia seguinte para poder buscar novamente a satisfação. Não minha somente, mas da pessoa com quem eu trabalho, das pessoas que me comandam, sabe? Eu acho que tem uma coisa que é assim, para a gente poder observar bem, eu nunca quis ser gerente, diretor, eu sempre achei que eu sou muito bem comandado. Eu gosto de ser comandado. Eu gosto de ser comandado. Porque quando eu sou comandado, eu vou aprendendo, eu vou buscando. Mas eu sempre levantei a voz para aqueles que não sabiam como conduzir a sua fala, para pedir, para solicitar e tudo mais. Porque o constrangimento, a dor, os impediam. Então, eu penso que é isso. Comunicação não verbal é você se colocar no outro, é você sentir principalmente para que os teus gestos sejam verdadeiros, para que a tua expressão facial seja verdadeira, para que você nunca retire os olhos dos olhos de quem está falando contigo, para que você saiba como conduzir a tua fala, a tua voz no momento certo, da maneira correta, mas principalmente que ela venha daqui de dentro, porque aí as pessoas vão começar a acreditar em ti e te seguir. Tem uma coisa, só para encerrar essa minha fala aqui, que é a seguinte, que diz que a palavra, ela te convence, né? Mas o exemplo arrasta. Então não adianta nada. Eu falar e não arrastar. Adianta eu falar, mas mostrar como é que faz. O Fernando, diante disso, vale eu reforçar algumas falas. Inclusive, ontem, em uma reunião, em um cliente, eu coloquei isso. Eu perguntei para um gestor que estava lá quantas eram as pessoas que ele tinha, no caso, ele liderava diretamente, né? E aí ele falou assim, hoje eu tenho na minha equipe 72 pessoas, que são colaboradores diretos. Eu falei, show de bola. Se a gente colocar que cada uma dessas pessoas tem uma pessoinha lá em casa, a gente vai estar falando aí de 72, 144 pessoas. E aí eu falei com ele, o senhor consegue ter noção o grau de poder que você tem na mão quando você é um líder? Por quê? Porque você não influencia só 72 pessoas. Nessa conta simples aqui, se cada um lá em casa tem mais um, o senhor influencia 144 pessoas. Só que a gente sabe que nosso país, né, povoado, adora, então com certeza tem mais de 2, mais de 3. Então assim, olha o poder que o líder tem. E aí, por que eu falei isso com ele? Porque conforme a postura dele lá, né, dentro da empresa, se ele chega de cara feia, se ele não dá um oi para as pessoas, se ele não dá um bom dia, se ele não observa que o colaborador não tá bacana, isso vai ser transmitido a essa equipe toda que tá. E aí a pessoa recebendo isso, a tendência do ser humano é o quê? Chegar em casa e fazer a mesma coisa. Então assim, isso tudo que o Fernando falou, e eu sei que nós já estamos quase aí na nossa reta final, vale reforçar isso. Líder, por favor, entenda
e realmente assuma o seu papel e sua responsabilidade. Porque você que é líder, você tem um enorme poder na sua mão de influenciar. E aí, quando a gente fala em comunicação assertiva, é justo o ser comunicador. A grande questão é o quê? É transmita uma mensagem, mas que essa mensagem venha realmente ocasionar resolutividade para a pessoa, seja em uma melhoria que ela vai trazer para a vida, isso, de forma positiva, né? Uma melhoria, um maior engajamento, um reconhecimento e a pessoa, né, entendendo, eu fiz bacana, que legal, parabéns para mim. Então, assim, tenha plena certeza que você faz diferença no meio que você tá. Então, assim, não trata de qualquer forma. E olhe as pessoas no olho. Nos olhos, né? Enxergue realmente. Por quê? Porque tem pessoas que, pra gente comandar, a gente vai ter que dar porrada. Tem outras não. Tem outras que todo dia você vai ter que falar que ela é linda. Mas aí, pra isso, você tem que conhecer esse meio que você tá, pra você conseguir influenciar. Porque não tem jeito. Líder, você é influenciador, né, meu amigo? Então entenda esse negócio, meu amigo e minha amiga. Se você assumiu esse papel, entenda que você vai influenciar. Então influencie de uma forma positiva. Por quê? Porque aí a tendência de você realmente praticar uma comunicação assertiva, esse negócio tende a ser muito mais próspero. A comunicação, ela tem a ver com desenvolvimento. É tudo isso que você falou aqui. Desenvolver as pessoas. Foi lindo. Adoro. E assim, a vivência e a tua experiência, em poucas palavras, enriqueceram tudo aquilo que a gente trouxe para falar de comunicação. Eu queria muito agradecer tua presença, por você ter trazido esse exemplo nas tuas palavras, e vai ficar, eu vou fazer os recortes, vão ser maravilhosos. Ricardo, no mês passado, Fernando, a gente falou sobre perfis de liderança, e você aí em casa vai lembrar que um dos perfis que nós falamos foi sobre o comunicador humanizado, e aqui se instalou este ser. O comunicador humanizado. Tá vendo como as coisas se ligam? Fernando, muito obrigado pela tua presença. Infelizmente, a gente só tem 1 hora aqui, que é o que a plataforma obedece, a gente vai ter que fazer o corte. A gente conversa pouco. A gente conversa... tá bom. Eu só queria deixar mais uma mensagem aqui, que é rapidinho, é a questão de nunca a pessoa deixar de estudar. Nunca. A pessoa sempre está em evolução, desde que ela queira evoluir. Quando ela se acomoda, outros vêm e passam por cima. É a coisa natural. Então, estuda sempre, se planeje sempre, aprenda sempre um com os outros. Porque daí esse é o caminho. Não interessa se você é líder, se você não é líder. Seja líder de você mesmo, para que você possa um dia galgar degraus mais altos. Beleza? Show de bola! Maravilha! Obrigado, gente. Esse foi mais um Papo Liderança. Eu tenho que agradecer. Diga, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sou da filosofia que todo líder, nós temos que tocar as pessoas. E assim, as suas palavras aqui faz a gente reviver situações, fazer novos pensamentos. Então, assim, toda a nossa gratidão. Você que está aí conosco, espero que tenha sido mais um Papo Liderança, que tenha trago para vocês. Esse para mim agora é o primeiro do ranking. Que tenha colocado sementes e que vocês possam, né, se engajar nessa semente para vocês terem aí um cultivo bacana a nível de futuro, porque o nosso intuito nesse bate-papo é isso, né? É trazer para vocês possibilidades. Como eu sempre comento, eu não consigo fazer pelo Ricardo, o Ricardo não consegue fazer por mim. Mas a gente pode sim, né, fazer com que o outro se sensibilize, se isso ele acreditar que é bacana e ele tem que ir lá correr atrás e fazer. Então o que a gente espera é isso, que essa conversa que a gente vem tendo com vocês aqui mensalmente possa ser possibilidades para vocês olharem, opa, isso é interessante, eu quero isso, e vai lá, corre atrás e faça seu caminho. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Até o próximo programa. Tchau. Mais conhecimento para vocês.